participar de um culto aqui com os irmãos. Eu estou indo pegar minha esposa, ela foi visitar a mãe agora nas férias lá em João Pessoa, então de passagem eu digo, vou dar uma paradinha lá. Enquanto estamos aqui reunidos cultuando ao Senhor, eu queria pedir aos irmãos que abrissem Mateus capítulo 5, Evangelho de Mateus capítulo 5. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Mateus capítulo 5, versículo 1 até o versículo 12. Está escrito: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca os ensinava dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti e pedir que o Teu Santo Espírito, Senhor, nos ajude nessa noite. Nós podemos, Senhor, ó Deus, com a sabedoria que o Senhor nos deu, Senhor, nós podemos falar, Senhor, mas não temos nenhum poder para fazer com que a Tua palavra penetre em nosso coração, Senhor, ó Deus, e seja transformada em vida na nossa vida. Não temos poder para tornar a Tua palavra viva em nós, só o Teu Santo Espírito tem. Por isso, nessa noite nós pedimos a Tua ajuda, Senhor, porque por mais claro que sejamos, ó Deus, não temos o poder de transformar nossa própria vida, só o Senhor tem. Tua palavra diz que o que é impossível para nós é possível para Ti. Por isso pedimos que nessa noite o Teu Espírito nos dê compreensão, que nessa noite o Teu Santo Espírito nos dê entendimento, ó Deus, que pelo poder do Teu Espírito, Senhor, ó Deus, aplicando a Tua palavra ao nosso coração, Teu Espírito nos traga transformação de vida, Senhor. Foi para isso que a Tua palavra nos foi dada, Senhor, e ela é o instrumento, Senhor, como lá em João capítulo 17, em Tua oração Tu deixaste muito claro, ela é o instrumento que o Teu Santo Espírito usa para santificar, Senhor, a nossa vida, para transformar. Por isso, nos faz compreendê-la de forma clara, a fim de que de verdade ela cumpra o seu papel de espelho, ó Deus, para a nossa vida, Senhor. Por isso, ser com a minha vida, ó Deus, me ajuda nessa noite, ser com a vida dos Teus filhos e ajuda cada um, Senhor, porque todos estamos na mesma necessidade, todos nós necessitamos de Ti da mesma maneira. Por isso, ser conosco e nos ajuda, Senhor, porque nos ajudando, Senhor, as boas obras aparecerão na nossa vida, Senhor. Ó Deus, a obra da santificação será evidente na vida de cada um de nós e o Teu nome, e somente o Teu nome será glorificado. Por isso, ser com a minha vida, ser com a vida dos Teus filhos, Te pedimos e Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando pensamos no Sermão da Montanha, em especial os primeiros 12 versículos, eu sempre digo que o que temos aqui é o espelho que nos mostra a diferença entre aquele que foi alcançado pela salvação de Deus e aquele que não foi. Se nós pudéssemos pensar em que marcas devem existir na nossa vida que nos distinguem e nos tornem completamente diferentes daqueles que não têm salvação, talvez o melhor espelho, talvez o melhor conjunto de virtudes às quais nós possamos nos comparar, esse conjunto de virtudes é o Sermão do Monte. Hoje em dia, infelizmente, parece que está se tornando muito difícil fazermos distinção entre aquele que tem Cristo e aquele que não tem. Para os irmãos terem uma ideia, algum tempo atrás foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos
E eles reuniram no mesmo lugar uma quantidade de pessoas que professavam fé em Jesus Cristo, no que diz respeito à fé evangélica, e no mesmo local eles colocaram um mesmo grupo de pessoas que não professavam fé em Jesus Cristo. E eles começaram a observar a vida dessas pessoas, o comportamento dessas pessoas, a linguagem dessas pessoas. Na verdade, eles queriam ver qual era a diferença que existia entre um e outro. Infelizmente, essa pesquisa chegou à conclusão de que, observando a maneira, o comportamento, a linguagem e os pensamentos expressos pelas duas comunidades, eles simplesmente deram o veredito que entre o ímpio e o crente não havia muita diferença a ser observada nos nossos dias. E isso enche o nosso coração de tristeza. Principalmente porque na linguagem bíblica ela é muito oposta. É luz e trevas, morto e vivo. Não existe como nós não percebermos a diferença no que diz respeito ao comportamento, linguagem, alvos, objetivos que existem entre um ímpio e um crente, aquele que de verdade tem Jesus Cristo na sua vida e aquele que não tem. Além do mais, nós estamos vivendo uma época em que, para alguns estudiosos da área da psicologia e sociologia, eles chegaram a inferir que se tivesse um nome que pudesse ser dado à nossa geração, esse nome seria a geração da depressão. Se existe uma marca que está assolando a humanidade na nossa época, essa marca se chama infelicidade. E quando nós lemos um sermão como esse, em especial os 12 primeiros versículos, nós vemos Jesus ensinando o caminho da felicidade. Então, se você quer saber como uma pessoa pode ser de verdade feliz, as bem-aventuranças, elas são o registro dos princípios e das virtudes que caracterizam uma pessoa feliz de verdade nesse mundo. Então nós temos uma resposta para esse nome, mundo infeliz. Nós temos o caminho para apontar, a fim de que eles busquem nesse caminho e nesse único caminho a felicidade tão almejada. Antes de nós partilharmos algumas aplicações sobre a realidade das bem-aventuranças, nós queremos fazer algumas considerações para os irmãos e para as irmãs essa noite, principalmente no que diz respeito ao significado dessa expressão bem-aventurado. Na verdade, na maioria dos sermões que nós pegamos e na maioria dos livros que nós lemos com relação a comentários, normalmente vem o nome bem-aventuranças, né? Só que na verdade a ênfase do texto é naquele que possui essas virtudes. Então o texto está falando de bem-aventurados, ou seja, verdadeiramente felizes nesse mundo são os que? Então todas as pessoas que possuem em si visivelmente a manifestação de determinadas virtudes que são produzidas e provocadas, aqui é uma coisa interessante, essas virtudes não nos são impostas como mandamentos a ser obedecidas, mas elas são um produto da operação do Espírito Santo a vir a habitar no crente, santificando a vida dele e fazendo com que as pessoas consigam enxergar o que Deus é capaz de fazer na vida de um homem que ele salva. O Evangelho, ele é poderoso, gente. Como Paulo disse lá em Romanos capítulo 1, verso 16, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação. Em outras palavras, se você pegar e ler o capítulo 1 de Romanos, do versículo 18 até o 3:20, você vai entender de maneira mais clara o que é que Paulo quis dizer com isso. Na verdade, a ênfase de Paulo é que o Evangelho, ele é poderoso para transformar o mais vil pecador num santo de Deus. Não importa o quão pecaminoso uma pessoa seja, não importa o quanto de maldades ele tenha produzido nesse mundo, o Evangelho de Cristo é poderoso para transformar essa vida. E quando o Evangelho de Cristo alcança a vida de uma pessoa,
as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz se revelarão nele, se manifestarão na vida dele. E aqui justamente no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, o que Jesus está expondo são essas virtudes que serão produzidas, provocadas e manifestas na vida de uma pessoa que de verdade crê. Então, nesse sentido, se eu tenho um espelho nas Escrituras, para que até eu perceba se de verdade eu fui salvo por Jesus Cristo, porque biblicamente falando, não basta dizer eu creio em Jesus Cristo para ser salvo. Em Romanos, ou em João capítulo 2, verso 23 em diante, o texto diz que muitos creram no seu nome porque viram os milagres que ele havia feito. Mas Jesus não se dava a conhecer a nenhum deles, porque ele sabia muito bem o que havia no coração do homem. E aí dessa multidão de pessoas que em Jerusalém creu, veio um, no capítulo 3, chamado Nicodemos, e ele diz: nós sabemos que tu viestes da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for com ele. Só que a profissão de fé no Jesus milagreiro não salva. Eu crer somente no Jesus que faz milagre, isso não abre a porta do céu para um pecador como eu. E aí, enquanto ele está tecendo aqueles elogios, na verdade, a expressão que Jesus usa é que Nicodemos era o mestre de Israel. Ele não era um mestre qualquer. Mais adiante, no capítulo 3, ele vai dizer: tu és o mestre de Israel, e não compreende essas coisas. Então ele vem e, como um mestre de Israel, ele professa, e havia sido proibido dos judeus confessarem Jesus Cristo como alguém vindo da parte de Deus. No capítulo 9, com o evento do cego, nós vemos, mas ele confessa que Jesus foi enviado por Deus. Só que isso não adiantava nada para que a salvação se tornasse uma realidade para ele. Por que motivo? Porque ele estava buscando Jesus Cristo pelo caminho errado. E aí Jesus diz: a menos que você nasça de novo, você nem pode ver e nem entrar no reino de Deus. É a mesma coisa que João escreve no capítulo 1, verso 12 e 13. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, nem do sangue, nem de homem algum, mas de Deus. Então, a partir do momento em que uma pessoa é alcançada pelo poder transformador do Evangelho, algumas coisas vão ser percebidas na vida dessa pessoa. Algumas novidades, como Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, aquele que está em Cristo, nova criação é. Criatura no sentido de que a partir de agora, uma nova realidade de vida vai se tornar visível aos olhos daquele que o conhecia antes de experimentar a realidade de uma vida sem Cristo. Então, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E nesse novo que vai aparecer na vida desse pecador arrependido, quais são as características que podem me levar, ao observar a vida desse que professa que foi alcançado pela salvação de Cristo, que pode testificar que de verdade ele foi alcançado por essa salvação? As bem-aventuranças aqui, elas constituem a marca, ou as marcas que de verdade vão identificar uma pessoa que foi alcançada por Jesus Cristo de maneira clara, de maneira objetiva. Então, antes de falar sobre essa realidade, nós queremos tecer alguns comentários sobre as bem-aventuranças. Primeiro, é que todos os crentes devem ser dessa maneira. Então, nós lemos as bem-aventuranças e temos listado 8 virtudes. Na verdade, uma dessas bem-aventuranças é consequência da manifestação dessas virtudes, ou seja, a manifestação das virtudes do reino da luz no meio do reino das trevas vai levar o reino das trevas a se opor e contra-atacar. E nesse contra-ataque muitas vezes parece que o reino da luz está perdendo, mas não está. Porque por mais dura que seja a luta aqui, no final da jornada, a vitória vai valer a pena. Nós somos um povo privilegiado. Ainda que tenhamos, como Jesus disse, que padecer perseguição ou sofrer com tribulações dessa vida, uma coisa nós sabemos: quando Cristo voltar, todo esse sofrimento, toda essa tribulação vai acabar, e vai acabar para toda a eternidade.
O próprio apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, verso 18, diz que as aflições do tempo presente não podem comparar-se à glória que há de ser revelada. Não é a nós, não. É a glória que há de ser revelada em nós. Deus vai fazer algo maravilhoso conosco quando Ele vier nos buscar. Então, nós olhamos para o futuro e por mais luta que venhamos enfrentar, nós prosseguimos, porque Jesus vai estar nos esperando na linha de chegada, e quando chegarmos e encontrarmos com o nosso Salvador, Ele vai dar a cada um de nós a recompensa devida. Então, todos os crentes, eles devem ser dessa maneira. As virtudes que nós vemos nas bem-aventuranças, elas são um reflexo que identificam um crente que foi alcançado pela salvação. Segunda coisa em relação às bem-aventuranças é que todos os crentes têm que ter todas as bem-aventuranças na sua vida. Então, nós temos que tê-las e temos que ter todas, porque a manifestação delas diretamente não depende de nós. Elas são produto da obra da santificação transformadora e poderosa que o Espírito Santo está fazendo na nossa natureza. Então, quando alguém olha para um crente e olha para um não crente, não tem como se enganar. Não tem como se confundir. O próprio Jesus vai usar a metáfora do sal e da luz aqui. Ele vai dizer que não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Então, ainda que queiramos ser agente 007, não dá. É uma diferença muito grande que existe entre aquele que foi alcançado por Jesus Cristo e aquele que não foi. Então, o crente é assim. Quando nós olhamos para um crente, nós vemos todas essas qualidades manifestas na vida de um crente. Então, ele tem que ter todas. Por causa da obra da santificação e da obra transformadora, algumas com mais intensidade do que as outras, mas essas qualidades devem ser observadas na vida de um cristão. A ideia aqui é que elas são como aquele joguinho de dominó que muitas vezes nós fazemos, que colocamos uma pedra atrás da outra e chegamos e tocamos na primeira. E aí não tem jeito, depois que você tocou na primeira, as outras vão cair. Então, no que diz respeito às bem-aventuranças, existe uma ordem muito clara e definida e objetiva. E se a primeira se manifesta, não existe nada que possa impedir que as outras venham. Porque uma produz a outra e aí as coisas acontecem e a transformação na vida do cristão aparece. Nenhuma dessas descrições aqui das bem-aventuranças, isso precisa ser bem compreendido. Nenhuma dessas virtudes uma pessoa não convertida tem, gente. Eu digo isso porque às vezes nós ouvimos um crente dizer: olha, eu conheço uma pessoa que não é crente e ele é humilde de espírito. Ou uma pessoa que não é crente, eu conheço e ela é muito mansa. E ela é muito misericordiosa e aí por diante. Então, quando nós começamos a fazer comparações do crente com o não crente, atribuindo a ele algumas dessas virtudes aqui, isso expressa a realidade de que nós ainda não compreendemos o significado dessas verdades aqui. Porque essas virtudes, em particular, elas são as que fazem distinção de verdade entre aquele que tem Cristo e aquele que não tem. Um não crente não possui nenhuma dessas bem-aventuranças, nenhuma dessas virtudes. Então, se eu olho para o não crente e digo: olha, ele é humilde de espírito, eu não entendi o que significa humildade de espírito aqui. Ou se eu digo: olha, aquele não crente é manso e tem crente que é bravo, eu não estou entendendo o significado da mansidão aqui. Porque, na verdade, essas são marcas distintivas que, em primeiro plano, identificam quem de verdade foi alcançado como filho de Deus e quem não foi alcançado. Então, a diferença entre o ímpio e o crente, de verdade, está aqui, não é? Eu me lembro de uma música que foi gravada alguns anos atrás, que ela é muito minimizada, ela é muito simplista. Ela dizia no coro: qual a diferença entre o ímpio e o crente? O ímpio vive triste e o crente sorridente, né? Então, aí fica complicada a coisa. E o povo cantava, né? Qual a diferença entre o ímpio e o crente? O ímpio vive triste e o crente sorridente. Mas isso não é marca distintiva.
Porque na prática, dentro de uma perspectiva humana, terrena, temporal e mundana, às vezes parece que os ímpios são mais felizes que nós. Só que a felicidade verdadeira, ela se revelará no fim. É lá no fim, quando a eternidade começar. No Antigo Testamento, muitos dos servos de Deus questionaram a Deus por causa do sofrimento e das lutas que muitas vezes o seu povo passa aqui. Ezequiel questionou, Jeremias, Malaquias questionou, e a resposta de Deus, em outras palavras, sempre foi a mesma. No dia do juízo, você verá a diferença entre aquele que me serve e aquele que não me serve. Ali você vai ver de verdade quem é feliz. É ali. Nós temos o Salmo de Asaf, que ele diz: olha, os ímpios prosperam e eles estão gordos, e nós olhamos as suas feições saradas, e o teu povo, Deus, está sofrendo tanto, até parece que não vale a pena se santificar ou guardar os pés. E aí, Asaf diz que quando começou a meditar nessas coisas, quase os seus pés se desviaram. E ele diz: até que eu entrei no templo do Senhor e vi o destino deles. Por mais que eu tenha que lutar, por mais que eu tenha muitas vezes que sofrer e padecer aqui, mas eu sei, como disse Jó lá em 19, 25 ao 27, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Ele vai se levantar lá. E quando o sinal dele aparecer, sofrimento nunca mais, dor nunca mais, angústia nunca mais, sofrimento, pecado, diabo nunca mais. E agora não vai ser por 10 anos, 20 anos, 30 anos ou 40, será para todos sempre na presença do nosso Rei, do nosso Salvador. Então, nesse sentido, não tem como fazermos distinção entre crente e não crente em função de algum tipo de expressão momentânea de felicidade que alguém possa ter aqui. Porque o mundo não tem nada que possa nos oferecer, que possa nos dar uma felicidade plena. Mas aquele que é pleno, completo, infinito em si mesmo, ele veio a esse mundo para nos dar uma salvação completa. E com essa salvação completa, uma alegria completa. Então, nesse sentido, nós temos aqui a divisão de águas. Nós temos aqui as marcas distintivas, que de verdade fazem separação entre mim e você que creu daqueles que não creram. Infelizmente, na nossa era, nós estamos sofrendo a pressão por uma acomodação ao mundo. Não é anormal, nós ouvimos até pregadores dizendo que nós temos que de alguma maneira encurtar a distância entre nós e aqueles que não têm Jesus Cristo, para que de alguma maneira nós possamos alcançá-los. Só que nós não viemos a esse mundo para nos contaminar com as trevas. Nós viemos a esse mundo e fomos alcançados por Jesus Cristo, para que a luz poderosa dele, a qual as trevas não podem resistir, faça as trevas recuar. Então, Romanos, capítulo 12, verso 1 ou 2, Paulo foi bem claro, ele ensinou 11 capítulos de doutrina para a igreja de Roma, e quando ele ensinou a parte doutrinária, ele agora desafia a igreja. E ele diz: eu rogo-vos, pela compaixão de Deus, ou seja, que vocês levem em consideração o que Deus foi capaz de fazer com seu Filho para dar um lugar para vocês no céu. Pensem no que Deus foi capaz de fazer e apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não assumam a forma desse mundo, mas se deixem transformar pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se tornem parecidos com esse mundo, mas pelo poder do Espírito Santo sejam transformados e experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Lá em 1 João 2,15 ao 17, João escreve: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procedem do Pai, mas do mundo. E aí vem a má notícia, a notícia maravilhosa: o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Vai passar o mundo, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, ou como Paulo diz em 2 Coríntios capítulo
3, verso 18, quando ele diz que com o rosto descoberto, contemplando como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória à mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Eu gosto da versão que diz que somos transformados de degrau em degrau, de glória em glória, a mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, nesse sentido, não tem como haver um acordo de paz. Não tem como Deus fazer as pazes com o diabo. Da mesma maneira que não tem como nós tentarmos de alguma maneira conciliarmos o nosso estilo de vida e o torná-lo parecido com o estilo de vida daqueles que não têm Deus, porque a própria obra santificadora do Espírito Santo vai fazer, como eu disse anteriormente, que as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz apareçam na minha vida, na tua vida e na vida de todo aquele que crê. Então não tem como confundir. E se de alguma maneira eu atribuir a um incrédulo alguma marca dessa aqui, das bem-aventuranças, então eu ainda não entendi o significado delas. Então, nesse sentido, uma das coisas que marcam esse Sermão do Monte e testificam de maneira clara o porquê dessa distinção, se você prestar atenção, na primeira bem-aventurança existe uma promessa. Bem-aventurados os pobres de espírito ou humildes de espírito, dependendo da tradução que você pegar, porque deles é o reino dos céus. E na última, na 8ª bem-aventurança, está escrito: bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, por que não pode haver similaridade? Por que uma pessoa que foi alcançada pela salvação de Cristo não pode se tornar parecido com aquele que está perdido? Porque nós fazemos parte de outro reino agora. Nós não fazemos parte do reino do mundo, nós fazemos parte agora do reino de Deus. Isso é maravilhoso, gente. Nós fazemos parte do reino de Deus. E Deus transforma a vida de um pecador e faz com que outras virtudes apareçam na vida dele. Eu me lembro de uma história que foi contada numa preleção alguns anos atrás, e ela dizia a respeito a um escravo. Esse escravo ele foi vendido para o senhor bem mal, e durante os anos da sua vida ele foi massacrado. O senhor era muito mau e fazia com esse servo coisas que não se deveria fazer com o ser humano, ao ponto de, depois de alguns anos de serviço, esse servo enfermar e não ter mais condições nenhuma de trabalhar e exercer o seu serviço. Então o que é que esse senhor mau fez? Ele pega aquele servo que ele massacrou, que ele humilhou, que ele fez sofrer por vários anos, leva ele para o mercado dos escravos e coloca ele à venda. E um outro senhor, que tinha uma fazenda, uma propriedade do lado desse senhor mau, ele passa pelo mercado e vê aquele servo, aquele escravo moribundo, doente, enfraquecido, a ponto de morrer, e ele se compadece daquele servo e vai lá e paga o dinheiro que foi pedido pela venda dele. Aquele senhor, vizinho do senhor mau, ele leva esse servo para casa, ele cuida dos seus ferimentos, ele trata as suas feridas, ele cuida de sua saúde, e pouco tempo depois aquele servo está revigorado, ele está pronto de novo para o serviço, não servindo mais aquele senhor mau, mas agora servindo aquele senhor que, mesmo sem ele merecer, mesmo aos olhos humanos, não havendo motivo nenhum daquele homem investir o seu dinheiro na sua vida, mas aquele senhor bom, ele foi lá e pagou o preço por esse servo e o levou para sua família, o levou para sua casa, o levou para o seu lar, cuidou dele, sarou ele, e aquele servo certo dia estava passeando pela fazenda, e quando ele está na divisa das duas fazendas, o senhor mau aparece. E como aquele senhor mau não aceitava de maneira nenhuma o fato de ter perdido aquele servo, ele começa a dar ordem para ele. E começa a dizer para aquele servo o que era que ele tinha que fazer. E como ele havia servido a esse senhor mau por tanto tempo, em seu coração ele se sentiu inclinado a obedecê-lo. Mas na hora em que ele está a ponto de decidir fazer a vontade daquele senhor anterior, ele olha para aquele senhor e diz: eu não vou fazer o que você está me dizendo.
E aquele senhor mal disse: olha, você tem que fazer. Ele disse: não vou fazer. Por que você não vai fazer? Porque agora eu tenho um novo dono. Irmãos, não tem como mas se tornar parecido com o passado. Nós fomos comprados por um alto preço. E agora o nosso dono está nos libertando da escravidão do mal. Está nos fazendo viver de maneira tal que dia após dia, por esse processo maravilhoso de santificação, nós estejamos sendo feitos pelo Espírito Santo mais parecidos com Ele. Então, nesse sentido, aqui nas bem-aventuranças estão justamente as marcas que o Espírito Santo produz na vida de um ímpio que ele salva aplica a obra salvadora de Cristo e agora está aplicando a obra transformadora do Evangelho. E eu queria, nessa noite, terminar fazendo um resumo dessas bem-aventuranças, para que você entenda o processo através do qual elas se manifestam. Na verdade, em outros lugares das Escrituras, nós podemos observar de maneira mais clara esse processo, através do qual Deus toma um pecador, salva a vida dele, transforma a vida dele, coloca ele na sua obra e no fim da jornada o leva para o céu e o recompensa por isso. Mas aqui eu queria separar as bem-aventuranças em 4 partes e elas vão explicar de maneira clara como Deus opera esse processo transformador a fim de que eu e você possamos ser luz nesse mundo de trevas. Não temos tempo para explicar de forma mais detalhada cada uma das bem-aventuranças. Também não temos tempo, por questão do horário do culto, de explicar cada uma dessas promessas. Eu digo, depois o pastor Daniel vai ter tempo que sobra para estar explicando para vocês. Mas eu queria que vocês entendessem esse processo sobrenatural através do qual Deus pega um pecador como nós. E pela ação do seu Santo Espírito, Ele aplica o poder da obra salvadora de Cristo à nossa vida, não apenas nos libertando da culpa e do castigo do pecado, mas também nos libertando nesse momento da influência do pecado e no fim da nossa jornada nos libertando do pecado de uma vez para sempre. Então Ele está, como Paulo diz em Filipenses 1,6, realizando uma boa obra que ele começou. E Paulo diz, olha, eu estou certo que ele vai completar. Irmão, irmãs, por mais difícil que esteja sendo a caminhada, lembre de uma coisa, ele vai completar. Ele vai completar. Ele prometeu completar. Por isso, não pense em largar o arado, não pense em voltar atrás como muitos fazem, mas continue, vale a pena perseverar, porque no final da jornada o prêmio e a recompensa valerão a pena o nosso esforço. Então podemos subdividir as bem-aventuranças em 4 partes. Primeiro, das primeiras 3 bem-aventuranças, o que está registrado são as coisas que Deus faz na vida de um não crente quando estabelece o propósito de salvá-lo e torná-lo um crente. Então a primeira mostra o que Ele faz em nossa vida. Lá em João, capítulo 16, verso 8 ao 10, Jesus falando do Consolador, Ele nos diz: e quando Ele vier, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o papel do Espírito Santo na vida de um ímpio. Nós anunciamos o Evangelho, chamamos os pecadores ao arrependimento e o Espírito Santo vem e compunge o coração dele e o confronta com a realidade de miséria, de pecado em que ele vive e como consequência disso o convence que ele é merecedor do castigo eterno, ele é merecedor de, após passar por essa vida e morrer, padecer eternamente no fogo do inferno. Mas o mesmo Espírito que convence o homem do pecado é o mesmo Espírito que aponta para a cruz e diz o quanto Deus o ama. Eu sempre digo, nós temos que dar a má notícia, porque sem um ser humano ter a consciência da má notícia, ele jamais vai ver o brilho da cruz com toda a sua intensidade. Então o Espírito Santo vem e convence o homem do seu estado de miséria espiritual. Ele convence o homem do seu estado de pecaminosidade, e não apenas isso, convence esse homem a tal ponto que ele agora olha para o seu futuro e olha para a sua eternidade e só vê mal, ele só vê sofrimento, ele só vê terror. E é justamente na hora em que o Espírito Santo convence esse homem que ele se vê no beco sem saída,
que vai fazer jus à vida desse homem. Aquele clamor do publicano, lá na parábola do fariseu e do publicano, quando ele simplesmente chega diante de Deus e diz: olha, eu não tenho condições nem de levantar os meus olhos para o céu, e a única coisa, Deus, que eu posso dizer a ti é que eu sou um pecador, e o único clamor que eu posso fazer é que o Senhor tenha misericórdia desse pecador. E aí Jesus diz: aquele homem saiu justificado. Então aqui a humildade de espírito é justamente esse momento da história da nossa vida, em que no trajeto da nossa caminhada o Espírito Santo nos encontra lá. E por mais que nós passemos a nossa vida inteira anterior acreditando que nós éramos pessoas boas e que de alguma maneira Deus iria arrumar um lugarzinho para nós no céu, nesse momento a capa caiu, nesse momento a máscara foi removida, e nós tivemos que reconhecer que nós éramos tão maus, e a única coisa que Deus devia fazer com pessoas más como nós era nos condenar à eternidade no inferno, no lago de fogo e no tormento eterno. Esse desespero de alma por se sentir perdido é o que ele quer dizer aqui com os bem-aventurados. Sem arrependimento não tem salvação, não tem perdão de pecado. Então o Espírito Santo vem e opera no coração de um não crente, convencendo ele do seu estado de miséria, e quando ele convence o homem do pecado, ele opera aquela obra de verdadeiro arrependimento que conduz essa pessoa a Cristo. Então ele diz: bem-aventurados os pobres ou humildes, mas bem-aventurados que choram. E aqui não são os chorões, né? Na verdade é aquele que, por força do reconhecimento do seu pecado, simplesmente lamenta com súplica diante de Deus. Aquela expressão que Jesus usa na parábola é interessante. A ideia é que aquele publicano, ele chega diante de Deus se sentindo tão pecador que ele bate no peito desesperadamente, e ele clama com toda a intensidade do seu ser: tem misericórdia de mim. E aí a expressão que Jesus usa é a mesma expressão que Paulo usa para falar da nossa salvação: ele foi justificado. Deus perdoou os seus pecados, purificou os seus pecados e concedeu a ele vida eterna. Aquele que se achava bom, não, Deus não ouviu a oração dele. Mas aquele que reconheceu em si o seu pecado e diante de Deus clamou, chorando amargamente, Deus recebeu a sua oração e Deus o justificou. Nós vemos isso em Atos capítulo 2, verso 31, ou melhor, verso 37. Pedro pega aquele sermão depois de Pentecostes, e a conclusão do sermão para os judeus foi: vocês são assassinos. Deus enviou o Messias, Deus enviou o Salvador, e ao invés de vocês receber ele com toda alegria, vocês mataram ele. E aí o que é que o Espírito Santo faz nessa hora? Lá no átrio do templo cabiam em média 7.000 pessoas. Era o lugar que cabia mais gente em Jerusalém. E aí o Espírito Santo vem e compunge o coração deles. A palavra compungir ali é essa que a mesma ideia do humilde. Ele vem e convence. A expressão ali usada é como se lanças afiadas fossem penetradas no coração daqueles judeus e eles se deparassem com a morte. Por que motivo? Porque na hora que eles são convencidos de que de verdade eles foram assassinos e eles participaram não apenas da morte de um inocente, mas eles mataram o Messias prometido, eles olham para Moisés. E Moisés diz para ele: olha, para assassino não tem perdão. Se alguém assassinasse por legítima defesa, corria para uma cidade de refúgio, estava protegido. Se alguém matasse outro por acidente, corria para a cidade de refúgio e tinha proteção. Mas se alguém matasse alguém por matar, assassinasse, ele podia fugir para a cidade de refúgio, mas o vingador de sangue entraria na cidade do refúgio, o pegaria, o arrastaria para fora e o mataria, porque assassino para Moisés não tinha perdão. Pelo sangue derramado, o seu sangue seria derramado. E agora aqueles quase 3.000 judeus que pelo Espírito Santo foram convencidos do seu pecado, eles estavam sem esperança. Eles não tinham mais para quem apelar. E aí eles se voltam para os discípulos e perguntam para eles: e agora, amados irmãos, ou meus irmãos, o que é que a gente vai fazer?
Moisés nos disse que não existe esperança para nós. Em outras palavras, a resposta dos discípulos foi: mas em Cristo há esperança para vós. Há esperança. E aí o que é que aquela multidão fez? E eu vou dizer uma coisa, é de verdade, elas entregaram a sua vida toda a Jesus Cristo. E é isso que significa o ser manso aqui, irmãos. É alguém que olha para Deus e diz: Deus, a minha vida agora é tua de verdade. Eu quero fazer a tua vontade de verdade. Eu quero servir ao Senhor de verdade. E Paulo usa essa construção em 12:1 e 2 de Romanos. Olhem para o que Deus foi capaz de fazer com o Filho dele para salvar a vida de vocês. E entreguem a vida de vocês como sacrifício vivo santo. Como expressão de amor recíproco, porque João diz isso em 1 João 4,19, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, quando estávamos perdidos, quando éramos ímpios, alguém pregou o Evangelho para nós, e em determinado dia na nossa história, o Espírito Santo vem e aplica a pregação do Evangelho ao nosso coração, nos faz reconhecer quem nós éramos como pecadores, e o mesmo Espírito que nos convenceu do pecado, nos impulsionou a ver na cruz do Calvário a solução de Deus para a nossa vida, e nós não tivemos outra coisa para fazer a não ser nos ajoelharmos e nos prostrarmos diante do Salvador e dizer: a nossa vida agora é tua, Senhor. E a partir dessa entrega, o Espírito Santo habitando agora na nossa vida, começa a mudá-la, começa a moldá-la. Então, se em primeiro lugar ele registra nas primeiras bem-aventuranças as coisas que Deus faz em nós quando descrentes, a fim de nos transformar em crentes, na segundo bloco, nas três próximas, na quarta, quinta e sexta, ele mostra as coisas que Deus faz aparecer em nós depois de sermos transformados. Deus faz aparecer muitas outras coisas, irmãos. Aqui é apenas um exemplo daquilo que Deus pode fazer na obra transformadora que ele faz. Então, esse homem agora transformado pelo poder da salvação, pelo poder da cruz, pelo poder do Evangelho aplicado à sua vida, ele agora se torna uma nova pessoa. Isso é um motivo pelo qual, quando alguém se converte, alguém olha e diz: olha, essa pessoa mudou. Ela mudou. Vez por outras, irmãos, nós recebemos elogios por causa do estilo de vida que nós vivemos. Alguém chega para a gente e diz: olha, eu tenho que dizer uma coisa, tu não deixe isso encher o teu coração não, porque isso é orgulho, mas olha, que coisa maravilhosa, como a tua vida está transformada. E aí, quando alguém diz isso para a gente baixa a cabeça e diz: olha só, eu sei quem eu sou, miserável pecador, olha só, Deus sabe quem eu sou. Eu sei quem eu sou, Deus sabe quem eu sou. Mas é isso que, pelo poder do Espírito Santo, ele faz as pessoas verem, para que o nome dele seja glorificado. Então, primeiro, essa pessoa que agora vivia no segundo curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo sua própria natureza, as inclinações da sua natureza, ela é alguém que agora, depois de ser impactada pela salvação, o desejo dela maior é ver o padrão do reino de Deus sendo manifesto aqui nessa vida. Ele agora tem fome e sede de justiça. Existe uma música que era cantada alguns anos atrás, que dizia: eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, por causa dessa minha visão. Eu quero Deus na minha vida. E não apenas isso, eu quero ver os princípios do reino de Deus estabelecidos aqui nesse mundo. Esse foi o grande embate de Jesus Cristo, porque eles queriam matá-lo, porque eles não o aceitaram, porque a pregação de Jesus Cristo e o testemunho de Jesus Cristo fazia com que as obras mais daqueles que não têm Cristo apareçam. E principalmente numa era como a nossa, que as pessoas não querem mais falar sobre pecado, mas a pregação do Evangelho, o anúncio da vontade de Deus revelada nas suas Escrituras, a transformação da nossa vida são uma declaração pública do estado de condenação daquelas pessoas. E quanto mais nós proclamarmos, quanto mais nós desejarmos e quanto mais nós buscarmos a Deus em prol dessas coisas, o reino de Deus será manifesto e a luz de Cristo vai
se manifestar. Então, resumindo isso, eu sempre digo, se alguém chega para você e diz, qual é o maior desejo que você tem na sua vida? Por causa dessa obra transformadora, a resposta do crente nunca pode ser outra, a não ser, eu quero a cada dia estar mais parecido com o meu Salvador. Porque eu sei que foi o meu pecado que o colocou na cruz. E eu reconheço o estrago que o pecado fez com a minha vida, a ponto de eu não poder glorificar a Deus com toda a intensidade. Então, uma coisa que eu quero e desejo mais é que as virtudes e os princípios do seu reino se tornem real na minha vida. Depois ele diz que esse que foi alcançado, ele expressará o mesmo tipo de misericórdia que foi vista em Jesus Cristo. Imagine, a misericórdia aqui é você simplesmente não dar para as pessoas aquilo que elas merecem. Eles o crucificaram, humilharam, bateram nele, xingaram. E a resposta que ele deu foi, Pai, não imputa a eles esse pecado. Esse sentimento de vingança em prol do mal recebido não nos pertence mais. Para aquele que nos faz o mal, nós fazemos o bem. Para aquele que é nosso inimigo, nós amamos ele. Para aqueles que só querem a nossa desgraça, nós pedimos continuamente, Deus abençoa a vida dele, abençoa, ele não merece, mas Jesus Cristo fez isso conosco, nós não merecemos e ele nos perdoou, nós não merecemos e ele nos purificou, nós não merecemos, ele bateu o seu martelo eterno e disse, você está livre da condenação, nós não merecemos e ele nos salvou. Então essa mesma expressão de misericórdia que ele nos demonstrou, é essa mesma expressão de misericórdia que aqueles que se tornam por si mesmos e por sua maldade nossos inimigos vão viver em nós. O Espírito Santo nos torna parecidos com ele, como nós vimos em 2 Coríntios 3,18, e ele diz, verdadeiramente felizes são os puros de coração. Para a obra transformadora que o Espírito Santo opera na nossa vida do novo nascimento, uma expressão que nós usamos na teologia é que o Espírito Santo plantou no nosso coração uma intenção santa. Antes de Cristo, queríamos ser donos da nossa vida, donos do nosso nariz, governar o nosso caminho, governar os nossos projetos, os nossos planos, governar a nossa vida. Mas depois da obra transformadora, a única coisa que nós desejamos de verdade, a única intenção que nos move é querer viver mais e mais a cada dia, de acordo com a vontade do nosso Deus. E Deus faz isso, essa é a diferença. Eu estou expondo o livro de Atos lá na nossa igreja, comecei o ano passado, estou no capítulo 12 agora, vou começar o 13, e eu digo para os irmãos que a diferença dos crentes no livro de Atos e dos ímpios é simples. O ímpio, ele não obedece a Deus. Por mais que você apresente a ele a vontade de Deus, ele não obedece. E o crente, Deus diz faz e ele vai e faz. Deus transforma e agora a vontade ficou dele, ficou para o passado. Agora ele tem uma intenção do coração que o impulsiona a querer mais e mais fazer a vontade de Deus. E as pessoas veem isso. A intenção do seu coração, ainda com a maldade do pecado que existe dentro dele, o arrasta para Deus. Desejoso de ter uma comunhão com Deus, uma vida com Deus. E isso faz diferença na sua vida. E é uma obra produzida pelo Espírito Santo que vai demonstrar a diferença que eu e você temos daqueles que não têm a Deus. Como consequência do alcance de um pecador para a salvação e todas essas transformações, esse pecador no poder do Espírito se torna um pregador do Evangelho. É isso que ele vai dizer na próxima, na sétima bem-aventurança. E nós podemos dizer que nessa sétima estão as coisas que Deus faz através de nós. A pregação do Evangelho ao perdido, depois que nós somos alcançados, gente, foi comparado por um dos reformadores a um mendigo que descobriu um lugar onde ele tem as 3 refeições todo dia de graça. E depois que ele descobriu onde ele vai ter café da manhã, almoço e janta todo dia de graça, ele também descobriu que essa bênção de ter o café da manhã, o almoço e a janta todos os dias de graça, não é só para ele, é para todo aquele que for lá.
Então, depois de experimentar uma bênção dele, se lembrar que existe uma multidão de mendigos que está perecendo, porque ninguém disse a eles onde eles podem ter café da manhã, almoço e jantar de graça, esse mendigo vai sair pelas ruas da cidade, anunciando a todos onde eles podem se alimentar, onde eles podem tomar café da manhã, almoço e jantar de graça todo dia pelo resto da sua vida. É uma coisa dessa que aconteceu conosco. Nós estávamos no meio daquela multidão que estava caminhando para a perdição, para o tormento, para o julgamento, para o castigo. E alguém foi lá e nos falou da obra que Deus fez para nos livrar disso. Então se torna impossível nós sabermos que existe uma multidão de pessoas que estão caminhando para esse fim. E nós termos o endereço. E nós sabermos onde é o caminho que vai levá-los a escapar desse triste fim. Então os pacificadores não apenas são aqueles que promovem a paz entre os homens e os homens, mas em especial aqui, aqueles que estavam afastados de Deus, e como Paulo diz em Romanos 5:1, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus. Nós éramos inimigos, ele vai dizer lá no verso 9 do capítulo 5, mas por Cristo nós fomos reconciliados e Deus agora é nosso amigo. Então aquelas pessoas que não têm Cristo, elas são inimigas de Deus. Mas se elas crerem na obra poderosa que Jesus Cristo fez para elas na cruz, elas serão salvas. E agora Deus será amigo delas e caminhará com elas e abençoará elas e sustentará elas e guardará elas e conduzirá elas para o seu reino eterno. Mas tudo começa no momento em que ela ouve o Evangelho e crê. Ou como Paulo diz em Efésios capítulo 1, verso 13 e diante, quando ele diz: tendo recebido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fosse selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para o dia da redenção. O que Paulo está dizendo, que se ele carimbou você ali, não existe nada que seja poderoso para lhe impedir de chegar lá. Ou como lá em 8:37 diante de Romanos, ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir. Eu acho interessante, nem qualquer outra criatura, ele termina: se houver uma criatura que Deus criou e não disse para mim e para você, nem ela tem poder mais de lhe afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem ela. Nós somos alcançados por esse tesouro. E nós precisamos lembrar que existem pessoas que estão à parte dele. Mas se elas crerem no Evangelho de Cristo, como nós fomos levados a crer, elas serão alcançadas por essa bênção e se tornarão participantes dessa obra maravilhosa que Deus realizou. Por último, a última bem-aventurança. No nosso mundo, na nossa geração, isso aqui não é bem-aventurança. Porque Jesus diz que, como consequência da manifestação das virtudes do reino e como consequência do chamado daqueles que estão em trevas para o reino, ou a nossa atitude de querer saquear o território do inimigo, o inimigo vai se voltar contra nós. Isso se torna mais claro em Apocalipse 12, 13, 14, quando é apresentado ali na revelação do Apocalipse a oposição que o diabo faz contra nós, o dragão, como povo de Deus, a guerra que ele nos declarou e os instrumentos que ele vai usar. Ele se utiliza das falsas religiões, ele se utiliza dos governos, dos sistemas, ele se utiliza desse curso do mundo apresentado como a Babilônia, e ele se utiliza daquelas pessoas que não têm Cristo para nos perseguir, nos maltratar. Por isso que nós temos que amá-las, porque elas estão fazendo isso não por causa da sua maldade somente e da sua escravidão, mas porque elas não têm poder para resistir às ordens que o diabo dá para elas, nem tampouco os enganos desse mundo. Deus abriu os nossos olhos e nos libertou disso. Então, a consequência de nós devotarmos a nossa vida para seguir a Cristo e para servir a Cristo e para fazer a vontade de Cristo é que esse mundo sem Deus vai se opor, vai se levantar contra nós e vai nos perseguir. E muitas vezes, por causa do nosso desejo de fazer o bem, como foi Jesus Cristo, Jesus andou pelo mundo fazendo bem e curando enfermos e ressuscitando mortos, e ainda assim quiseram matá-lo. E o mataram. Não vai ser diferente muitas vezes comigo e com você. Mas uma coisa ele deixa claro no versículo 10 ao 12.
Ele termina na 8ª bem-aventurança do verso 10 dizendo: verdadeiramente felizes são vocês quando vocês forem perseguidos por causa da justiça, porque de vocês é o reino dos céus. Vocês estão sendo perseguidos porque vocês fazem parte do meu reino. Então não fiquem tristes. E aí quando vem essa notícia que não é muito digerível, não é? É como aqueles sermões que às vezes o pregador está pregando e ele simplesmente diz: olha, Deus vai fazer isso. E aí o irmão olha para o lado e outro e diz: ai, cadê o irmão fulano? Ele tinha que estar aqui. E Jesus diz para os discípulos: olha, vocês são felizes quando vocês forem perseguidos por causa da justiça. Lembrando que naquela época perseguição contra a crente era humilhação pública, prisão, tortura e, se não negasse a sua fé, morte. E aí depois que ele diz isso, para que ninguém dissesse: olha, faltou um fulano aqui hoje, isso é brincadeira, né? Ele se volta para os discípulos e diz: eu estou falando de vocês. Bem-aventurados são vocês quando vos perseguirem, injuriarem e mentiram, disserem todo o mal contra vós por minha causa. E ele não diz: olha, quando isso acontecer, vocês devem se trancar no quarto de vocês, ficarem deprimidos, comprar uma cartela de Rivotril e ficar perguntando a Deus: mas Deus, por que eu, como teu servo fiel, estou sofrendo tanto? Jesus não diz isso. Ele diz que se o sofrimento é porque você decidiu se tornar um discípulo meu, se o seu sofrimento é a sua luta, e tudo aquilo que você está passando é porque um dia você abriu a sua boca, e como diz o manso ali, entregou a sua vida de verdade em mim, ele diz: não fique triste, se alegre e exulte. Em 94, quando o Brasil foi campeão do mundo, eu fui pregar numa igreja no sertão da Paraíba, uma cidade pequena. E naquele dia nós tivemos que atrasar o culto porque teve prorrogação e pênalti. Não tinha como fazer o culto com o barulho que estava. E aí quando o Tafarel lá defende aquele pênalti e o Baggio perde, gente, parece que explodiu uma bomba na cidade. Foi uma gritaria, a gente estava tudo no templo esperando a hora para começar o culto depois do jogo, mas tivemos que adiar por uma meia hora, porque era uma barra, todo mundo correndo pelo meio da rua, gritando e pulando de felicidade, e alguma coisa, era uma coisa assim que não tinha como descrever. E é esse tipo de coisa que Jesus está dizendo para a gente. Se é porque você decidiu me seguir que você está passando essa luta, vibre. Porque se a gente não compreender que isso é sinal de vitória, gente, não é de derrota. Asaf teve uma crise pensando que a luta e o sofrimento que o povo de Deus estava passando era sinal de derrota, e não era, era de vitória. Os ímpios, eles estão comemorando uma vitória do mundo que vai passar, mas eu e você não. Quando o mundo se opõe a nós e de alguma maneira ele tenta nos impedir de fazer a vontade de Deus, e ele por força tenta nos massacrar, nos perseguir, nos humilhar, nos fazer sofrer, Jesus disse: é por causa da minha justiça, se alegre e exulte. A recompensa pode não vir aqui, irmãos, mas quando nós chegarmos lá na presença do Senhor, ela vai vir, e você vai poder dizer: valeu a pena, valeu a pena. Por isso feche seus olhos e pense nisso. Deus começou uma obra na tua vida, na minha vida e na vida de todo aquele que creu no seu Filho. E Ele nos fez uma promessa: eu vou completar. Ele vai completar. Por mais difícil que seja, Ele vai completar. Por mais barreiras que se levante, Ele vai completar. Por mais inimigos que nos ataquem, eles vão perder. Deus vai completar a obra que começou na minha vida e na sua vida. E enquanto nós estivermos correndo essa carreira e lutando essa batalha, Ele vai mostrar para os opositores o que Ele é capaz de fazer na vida de uma pessoa que Ele salva. E uma das marcas, ou algumas das marcas que Ele vai fazer aparecer, são justamente essas marcas, que no princípio da jornada vão fazer a distinção entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve, entre o justo e o injusto, entre o ímpio e o crente. Por isso feche seus olhos.
Talvez você pense assim, pastor, parece que eu estou tão longe disso. Foi por isso que Jesus, no Sermão do Monte, disse: peça, pedi, dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Ele não está dizendo isso para o carro, para a casa própria, para o emprego, para o marido, para o filho que eu quero, não. O contexto ali é que Jesus está apresentando as virtudes do reino que deve aparecer para nós enquanto nós ainda estamos vivendo nesse mundo em trevas. E eu quero dizer para você que não existe poder em mim, nem você, nem ninguém para fazer essas virtudes aparecerem. Mas há poder em Deus para fazer. Então, se você de alguma maneira ouvindo, pastor, eu estou me sentindo tão distante disso, não se desespere. Jesus disse: peça que eu vou dar. Busque, que você vai encontrar. Bata na minha porta, que pode até demorar um pouquinho, mas eu vou abrir e você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Então, curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos lá. Pastor Legal. Pai amado, nós queremos te agradecer pela tua palavra, que nos confronta, mas nos conforta, e pela segurança que ela nos dá de que a nossa vida não está sendo regida pelo curso desse mundo, nem pelos acasos, nem pelos imprevistos que às vezes aos olhos humanos aparecem e acontecem, mas a nossa vida está sendo vivida debaixo da tua paternidade. E tudo aquilo que o Senhor prometeu fazer na nossa vida, o Senhor vai fazer, porque plano teu não pode ser frustrado. Por isso queremos te agradecer pela segurança que temos, Senhor, principalmente pelas tuas promessas, Senhor, que nos dão certeza de que o Senhor vai nos levantar quando cairmos, o Senhor vai nos fortalecer quando estivermos enfraquecidos, o Senhor vai nos dar ânimo quando o desânimo bater na nossa porta, o Senhor vai nos fortalecer quando estivermos fracos. E ainda que tenhamos que muitas vezes nos arrastar na caminhada, o Senhor nos dá a certeza de que quando o sinal do teu filho surgir, nós vamos atravessar a linha de chegada, e agora, transformados e perfeitos, nós vamos habitar no teu reino de glória. Por isso, Deus, colocamos a nossa vida nas tuas mãos, mais uma vez, e pedimos que o Senhor nos ensine a depender de ti, independente daquilo que está diante dos nossos olhos, porque lá em 2 Coríntios 5:7, Paulo diz que nós não somos o povo que anda por vista, mas somos um povo cuja vida está fundamentada, alicerçada e arraigada às promessas que o Senhor fez ao nosso respeito. Por isso, nessa noite, recebe o nosso louvor e a nossa gratidão, Senhor, por essa palavra que o Senhor inspirou e fez chegar a nós. Te pedimos em nome de Jesus. Amém? Queremos agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui com os irmãos. Pedir desculpa aos irmãos, nós sabemos a hora que o culto acaba, mas passamos um pouquinho. Mas o nosso desejo é que Deus possa continuar abençoando a vida dos irmãos, do pastor Daniel, que nós possamos sempre receber boas notícias, e agora que temos uma amizade construída, tanto eles possam aparecer lá em Santa Rosa outras vezes, se tivermos tempo, vamos estar participando desse momento de comunhão com os irmãos. Então, que Deus abençoe. Aleluia, meus irmãos. Eu